Olá, seja muito bem-vindo ao Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal falando com gente que faz o esporte no dia a dia. Meu convidado dessa semana, olha, cheio de garbo e elegância. Seja muito bem-vindo, professor José Elias de Proença. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ari? Muito obrigado por essa oportunidade, principalmente para estar falando daquilo que a gente gosta, né? Que é voleibol e atividades corporais. A gente mistura isso tudo e faz um grande balaio aí no fim da série. Me tira uma dúvida, professor. Tive o prazer de te conhecer em 1986, no curso técnico do professor João Não, Crisóstomo, lá na EFUSP. não fale essas datas, Ari, não fale essas datas. Nós, a gente era criança ainda, a gente estava. Minha mãe que me levou pela mão ali, a gente foi lá. E eu sempre tive uma dúvida, sempre é mentira, né? Mas atualmente, eu sempre conheci como Zé Elias, Zé Elias, Zé Elias. Você trocou por causa do jogador de futebol, não? Não, aliás, eu sou bem mais velho do que ele que Um usou, pouquinho, né? Um pouquinho. ele que se inspirou em mim para usar Zé Elias, né, mano? Então é o inverso, viu, Ari? Não, na realidade são coincidências. Eu lanço no Google lá o que tem de Zé Elias nesse mundo, olha, e eu sou um deles, né? Tem muita gente que me liga quando tem alguma notícia da Federação Internacional de Voleibol, né? Porque eu sou Ari Gracia Júnior e tem o Ah, Ari Graça graças. Filho. É, Toda vez que tem alguma notícia, alguém me manda alguma correspondência, quer saber o que aconteceu comigo. Falando, não sou eu, não, cara. Se eu fosse metade do que o cara já tem de importância, tava bom, né? com certeza. Coincidências do mundo. Professor, eu falei que a gente se conheceu em 1900 e bolinha, vamos ocultar Ah, essa data, no curso técnico lá da EFUSP com o professor João Crisóstomo. Aquilo foi um começo da sua carreira no vôlei, não? O senhor já estava nesse caminho já há algum tempo? eu já tinha 20 anos aí de Vixe, voleibol. Maria. O Você falou para esconder a data e agora você está contando tudo. agora, né? Porque o que acontece? Eu vim do interior para fazer a escola de educação física, pensando exatamente em ser preparador físico e trabalhar muito na área de psicomotricidade. E eu fiz o curso junto com o João. E na época o João dirigia, hoje que é o Sub-19, do Tietê. E daí eu constituí a comissão técnica com ele e assim, sugerindo as coisas que eu via, a literatura, as evidências científicas da época. Daí o que aconteceu? Nós participamos de uma seleção em 74, 75, uma seleção paulista. Depois disso, o João assumiu o Minas Tênis Clube. 83, né, 85, quando houve o curso técnico, ele tinha retornado do Minas em 83. Foi quando a gente retomou a atividade juntos. Então, aquela época que nós cruzamos na universidade, havia 2 anos só de retorno do João, na época, no Paulistano. E daí eu retornei com ele, né? E acho que o Zé Roberto fez o curso técnico com você, não foi isso? Não, o Zé Roberto é Ah, anterior. Eu acho talvez com o anterior. Celso Bastos. Tá. Eu sou da E, turma do Cacá Bizoc. ok. E daí, a partir dali, eu estou até hoje, né? Então, são 40 anos direto. Muito tempo de quadra, isso aí tem o lado bom e o lado que dá uma certa cansada, fica meio rotina, mas no caso da preparação física para a seleção, sempre é gente nova, né? Olha, a gente procura acompanhar a ciência, né? Por muito tempo, a abordagem era muito fisiológica, né? A época das capacidades aeróbia, anaeróbia, interval training, que hoje tem um nome bonito, né? Chama HIIT. Eles rebatizaram o queijo, né? O queijo virou X e, nossa, que legal. E era o trabalhos em diferentes ambientes, né? Tanto que a gente teve colegas que voltou com muita proposta na areia, muita proposta contra o cinturão elástico. Depois a gente foi avançando. No início dos anos 80, se você lembra, não havia o mercado de fitness que tem hoje. Tanto que em 84 foi uma tremenda novidade que o pessoal trouxe como a grande estratégia na preparação física o gladiador. O que foi o gladiador? Era um aglomerado de exercícios de musculação. Daí, nos anos 80, que começou a virada da importância e a ciência avança na compreensão dos treinos resistidos, né? Então, é claro, hoje
né? Mesmo assim, quando nós assumimos a seleção, nós já estávamos mudando o conceito, né? Assim, a gente tinha uma supervisão, a superintendência da própria CBV, que colocava o seguinte: será que não tem jeito da gente fazer um trabalho físico-motor inteligente? O que que seria inteligente? Criar variáveis de movimentos que desenvolvesse no atleta a capacidade de solução de problemas. Foi quando a gente introduziu até uma metodologia corporal global e a própria, em Saquarema, foi colocado um estúdio de equipamentos de pilates. Foi quando a gente também muda um pouquinho a chave, né? Até então, nós utilizamos muito o recurso, né, da musculação, mas muito mais relacionado à força e potência. Daí a grande questão do voleibol são os mecanismos perceptomotores. Então, como que isso avança? Daí vem a questão do suporte da neurociência, a questão do suporte maior do conhecimento da neuro. E até hoje, a coisa, as evidências científicas mostram que o cuidado tem que ser por aí. Para quem não ligou o nome à pessoa, Saquarema é uma cidade onde tem um centro de excelência de treinamento das seleções brasileiras de vôlei. É desde a base, Zé? Desde a base, desde a base. Nós temos seleções do quê? A partir do sub-13? Sub-17. 17? Está se discutindo muito essa questão da formação a longo prazo, né? Hoje, né, todas as instâncias vinculadas à CBV está discutindo como que deve ser o trabalho corporal para dar um suporte, tanto biológico, fisiológico, como um suporte comportamental, passando mais pela área neurológico, como que deve ser esse trabalho. Claro que uma das pessoas que está à frente disso é o João Crisóstomo, né, Ari? O João é um cara que está sempre à frente do seu tempo. Eu tive a oportunidade, naquela época do curso, de conhecer uma menina que parece que deu meio certo. Fernanda Venturini, ele levou para conversar com a gente. Ela era uma menina de 15 anos. Olha a carreira linda que essa moça fez, né? Ah, com certeza. Está hoje no hall da fama, né? Ela fez por merecer, né? O Brasil tem grandes levantadoras nessa história, né? A Tem. Fernanda, a Fofão, muita gente de qualidade. As levantadoras do Brasil hoje têm o mesmo nível que você via antigamente, não? Ou é normal? É um ciclo? O que que a gente fala antigamente, o que que a gente analisa, né? A gente tem que, junto com os técnicos, analisar a exigência do jogo, né? Ontem mesmo, eu estava assistindo novamente o jogo final entre Cuba e Brasil em 94, né? As bolas velozes era bola alta para Carvajal no meio, né? As meios brasileiros, uma era ida, com 1,78 m, né? Então, para acelerar, né, as jogadas naquela época, muito a escola russa, a escola cubana estava predominando, né? Hoje a gente olha o jogo e fala assim, puxa vida, né? Como que elas estão acelerando a passada para queimar no meio e chegar no bloqueio? E isso eu começo a olhar desde o aquecimento, né? E junto com a comissão técnica, a gente coloca impressionante, por exemplo, no aquecimento do jogo do Mundial entre a nossa equipe e a da China, a gente olhava as meios, a velocidade de deslocamento dela era incrível. E por que que tem que acelerar essa velocidade de deslocamento? Porque as bolas estão mais chutadas, estão mais aceleradas. Então, hoje, há uma mudança do jogo, né? Então, isso requer o quê? Uma velocidade de tempo de reação, que é fisiológico, e uma velocidade perceptomotora, que é comportamental. Daí você fala assim, bom, daí eu vou lá e só faço um movimento que a gente chama de habilidade fechada. Habilidade fechada é aquela que é controlada pelo próprio corpo. Então, um agachamento é habilidade fechada. Um supino, que seja, é habilidade fechada. Só que o jogo, ele é perceptomotor. Daí fica aquela discussão. Como que eu faço, né, a combinação, o complemento com o técnico? O que que eu faço na academia, entre aspas, né? E o que que o técnico faz na quadra? E tudo isso tem sido muito discutido. Então, o que que acontece? Eu preciso de precisão de execução do movimento. Isso é controle motor. O técnico fala assim: cuida disso, vem comigo na quadra e fale dessa transferência. Só que daí na quadra ele parte da precisão também. Ou seja, a manchete é uma habilidade perceptomotora. Para transformar isso em passe,
né, transforma uma habilidade altamente perceptiva. Daí, como que vai sendo feito essa transferência? Como que eu coloco essa variabilidade na situação do jogo para realmente que aconteça o desenvolvimento? Então, talvez o treinamento que a gente está falando de antes de 94, a característica perceptomotora, o timing, poderia ser um pouquinho mais demorado. Hoje ele é muito mais ajustado. E isso muda todo o componente de trabalho físico-motor e técnico-motor e técnico-tático e todos os componentes. E por último, o psicológico, que é o comportamento derivado de todas essas variáveis. Ô Zé, me fala uma coisa, quando a gente fala de futebol, existe muita ideia da especificidade, né? O lateral é um cara que corre muito, tem que ter velocidade, o zagueiro salta, cada um tem o seu jeito de atuar no jogo. No voleibol, isso acontece um pouco também. Esse tipo de preocupação na preparação física existe também no voleibol? Existe um conceito hoje, né? A literatura está avançando muito nesse sentido, né? Então, um dos autores que eu posso citar, né, eu vou sempre citar autor, porque a gente tem que se basear em evidência científica, tá ok? Um dos autores que fez revisão completa é o David Epstein. O David Epstein, ele tem dois pontos fundamentais. Foi o primeiro a abordar e fazer uma revisão completa sobre a genética no esporte. Então, as características genéticas que determinam as ações motoras, tá? A treinabilidade disso. E outra revisão que ele fez, e daí que a gente tem discutido, é por que os generalistas levam vantagens sobre os especialistas. Deus fala assim, é o treinamento de velocidade? Sim, eu tenho que relacionar a situação do jogo. Mas se eu faço um trabalho mais completo, eu consigo sair para a especificidade com um comportamento inteligente mais adequado. Então, assim, eu não posso falar treinamento específico, líbero. A gente faz. Existe o cardiorrespiratório, a gente faz em cima do colchão de espuma, vai e vem, chapéu chinês, né? Vai para o chão, levanta, constante. Mas a maioria das jogadoras também fazem isso. Só que a gente, claro, incrementa em mais séries, incrementa em mais possibilidades para quem tem certas funções dentro da quadra. Se a gente pegar uma jogadora, por exemplo, como a Gabizinha, que participa demais do ataque, ela tem uma carga diferenciada ou é dela? Ela nasceu com essa qualidade toda? Ela é fora de série, Gabi. Não dá nem para falar. A Gabi, Ainda bem que é nossa, né? ó, só para ilustrar a Gabi, vou fazer uma referência histórica aqui. Esse livro, né, Por que os generalistas davam vantagem sobre os especialistas, por que o treinamento generalizado, com ênfase na especificidade, leva vantagem com o treinamento só da especificidade. Vou levar um pouquinho de tempo para explicar o seguinte. Vai tranquilo. O Epstein, nesse livro, ele começa com a seguinte história. Um garoto que, ao nascimento, o pai já colocou um taco de golfe na mão dele. Todo o apoio para ele aprender a andar foi taco de golfe. Aos 2 anos de idade, o pai fazia desenhos de golfe e procurando dar a habilidade do golfe para essa criança. E ela foi desenvolvendo, até ele levar aos 4 anos para o campo de golfe. Aos 2 anos, a criança está deslocando melhor. Aos 4 anos, ela está com a capacidade de lançamento. Outra criança nasceu num ambiente variado, onde a mãe dele era professora de tênis, mas nunca colocou uma raquete de tênis nem bolinha de tênis na frente dele. Deixou para que ele se desenvolvesse livremente. E o que aconteceu? Ele recorreu a todos os esportes, até que lá pelos 14, 15 anos, ele começou a se dedicar ao tênis. Sabe quem são essas duas figuras? Você é capaz de chutar? E quem é a figura 1, quem é a figura 2? Um é o Tiger Woods. Chutei Perfeito. bem, não? Muito Não bem. sei, eu só sabia ele do golfe, foi fácil. E agora, do tênis, talvez o Federer, não. Ari, está Chutei craque, hein? bem. É Você louco, está tô bom de craque. chute. Então, o que acontece? Um passou pelo treinamento altamente específico, desde o nascimento. E outro pela generalidade e depois para a especificidade.
Qual dos dois obtiveram sucesso e quais dos dois foram mais longevos? Ah, o Tiger Woods fez umas besteiras na vida aí, né? Mas o Federer é monstro demais, né? Ele tem um acervo motor impressionante, né? Isso tudo, o Epstein começa dizendo que o generalista, em longevidade, em qualidade de vida, em preservação, né, das amiloides cerebral, né, os generalistas estão levando vantagem. E o Federer ocupou por muito tempo a posição 1, correto? Então, isso que você levantou em uma questão, realmente gera uma discussão ampla. Daí você pergunta, qual que é a minha posição? Generalista, formação ampla, que eu É que é tenho o que a área. gente trabalha no mundo escolar, né? Eu trabalho no mundo escolar já tem muito tempo. A ideia é que a garotada aprenda a fazer de tudo um pouquinho. Depois vai chegar a hora que ele vai se dedicar mais, né? Exatamente isso. Essa tinha que ser a proposta e a oportunidade. Eu acho que as nossas crianças não estão tendo oportunidade dessa variedade de experiência. Eu acompanhei algumas aulas suas durante a pandemia, né? Que você colocava algumas coisas de ritmo aí. Eu tentei fazer algumas, o meu ritmo não é exatamente de primeira, não, mas deu para brincar um pouquinho. Como é que foi esse momento de pandemia em relação às atletas de alto nível, né? Para quem está em casa tentando fazer a dancinha, legal. Mas e uma atleta que tem um nível tão forte, como é que elas se comportaram nesse período? Ó, eu tenho a gratidão delas acreditarem muito nas propostas que eu levo. E elas me procuraram. Então, conforme as individualidades, a gente propunha as atividades dentro do apartamento. Você sabe que teve levantadora, que colocou o colchão em pé na parede para poder tocar, forçar o toque, porque o colchão amortecia a volta da bola e ela poder manter a qualidade de movimentação para poder manter a característica chutada, né? Outras procuraram com outras orientações. A gente usa muito o trabalho corporal, né, com o peso do próprio corpo. São indicações, né, que tem os vários nomes aí. Então, a gente usava, né, os pequenos vídeos, recorrendo aos pequenos vídeos e mandando essas propostas para ela. Agora, tem uma característica. A gente sempre discutiu o termo procrastinação. A pandemia nos deixou procrastinado. Nós adiamos muitas coisas. Nós ficamos, né, às vezes, à espera do que a coisa aconteça. Uma característica que eu tenho que ressalvar desses grupos, da renovação do grupo anterior, é que elas, em nenhum momento, adiaram a possibilidade de performance dela. A gente passava a proposta, elas já estavam fazendo devolutivas. Você falou sobre longevidade, né? Por exemplo, do Federer, hein? A seleção de vôlei tem uma mocinha, né? Uma tal de Carol Gataz aí, que ela já está acima dos 40 e está jogando muito, né? Então, a Carol, a gente passou a trabalhar junto em 2003. E ela, né, realmente passou a utilizar as metodologias corporais globais. Ela conheceu o Pilates exatamente na seleção, que a gente dava o Met Pilates. Depois a gente voltou a trabalhar junto no Amil Campinas, em 2011, 2012, e lá nós colocamos equipamentos. E antes disso, nós tínhamos colocado equipamentos em Saquarema. Só que a situação de Pequim, né, a Gataz não participou desses jogos, né? Daí depois ela começou a mostrar um desenvolvimento atlético, um nível de concentração, um nível de desenvolvimento performance diferenciado. Não só ela foi longeva por recorrer a esses trabalhos mais globais, como a gente pode citar outras. Tem outras jogadoras e que até hoje permanece como qualidade de vida praticando essa orientação, né? E o que acontece? Ela começou a buscar outras possibilidades de trabalho. Então, quando a gente encontra com a Carol, são trocas de informações riquíssimas, né? Então, Deus fala assim, mas não faz musculação? Faz, só tem uma maneira de você gerar potência, né? Ganhar carga, ganhar resistência da carga, ganhar, né, recuperação diante da carga. Todo esse trabalho nós fazemos. O que, que nós colocamos como plus? As abordagens globalistas. E ela faz isso diretamente, diariamente, ali. Não é diretamente, diariamente.
Deixa eu te perguntar um negócio sobre justamente esse trabalho que vocês fazem. Quando a gente vê o campeonato de futebol, por exemplo, existe aquela história, né? O time jogou hoje, vai ter que esperar 72 horas para jogar de novo. Tem um período grande. O voleibol joga hoje, depois o jogo treina um pouquinho e amanhã joga de novo. Isso aí tem a ver com a fase de descanso, né? A recuperação é que pesa nisso, né? Então, a gente tem os vários tipos de recuperação, né? A recuperação passiva, né, onde a gente valoriza o sono. Então, constantemente a gente está, a comissão técnica está analisando, né? Vamos fazer estudo, vamos ter tal coisa. Vai ter tempo de sono suficiente? Né? Depois, a recuperação ativa, né? Então, por exemplo, só para dar, né, uma, colocar uma vivência muito curiosa, nós jogamos com o Japão na primeira fase, perdemos de 3-0. Foi uma mexida de cortisol tremenda, porque a gente passou a se cobrar, né? Porque a gente fica fechando o circuito. Com quem que a gente jogava o dia seguinte? China. Escola de defesa, de velocidade também. O que fazer? Recuperação passiva, sono, qualidade alimentar, né? Massagens, os cuidados fisioterápicos. Né? Dia seguinte, né? Vamos trabalhar e ter um relaxamento com o meio que a gente consegue. Tinha piscina? Vamos para a piscina. Agora, curiosamente, existem métodos globais de movimentação, mais de soltura, até relaxamento, que ajuda a acelerar esse processo de eliminação dessas substâncias que ficam no corpo. Então, a gente usa dessas intervenções. Agora, é claro que elas também, no processo do jogar, elas enfrentam as situações. Então, o organismo também se adapta e elas vão ficando mais ágeis na solução de problema, mesmo na solução de problema da presença do cortisol e ter que enfrentar um adversário tremendamente exigente no dia seguinte, né? Nós tivemos algumas partidas do Brasil que a gente foi para o tie break e acabou vencendo. Nesse quesito aí, o condicionamento físico da equipe teve um peso grande também, né? A gente coloca condicionamento físico, mas hoje o termo é condicionamento atlético, né? E o termo avança um pouquinho mais, chamando de adaptações específicas às demandas impostas. Qual que é a demanda do jogo? A demanda do jogo é você agir em função da bola, agir em função das companheiras, agir em função da adversária. Né? Tem um suporte energético adequado para isso? Nós temos que correr atrás. Tem uma sustentação de potência, de velocidade adequada para isso? Nós temos que nos preparar para isso. Agora, toda essa preparação ela é em decorrência da bola. Né? Então, quando a gente coloca preparo físico, é a condição atlética. E a condição atlética, hoje, em resumo, passa por pelo menos 4 parâmetros. Passa, sim, pelo físico, mas o físico tem esse tempo de descanso, né? O sono, a nutrição, a recuperação, né? A conectividade, né? Como que elas participam socialmente, a coesão de grupo, e isso passa por um suporte psicológico. Entende? Então, ao técnico tático, físico e ao psicológico. Ao psicológico de você superar dificuldades na ação da quadra, né? E ao psicológico de você consigo mesmo. Qual que é o seu nível de cobrança? Como que você enfrenta os obstáculos? Né? Então, tudo isso vem à tona numa preparação e quanto mais você joga, mais evidencia isso. Aliás, o caminho para tornar isso evidente é o jogo, né? Isso no Então, feminino pesa mais que no masculino, não? eu acho que para os dois são semelhantes. Os dois são semelhantes. Porque hoje, também, né, eu coloco assim, é um nível de evidência, né, científica. Hoje, o cuidado corporal passa por isso que eu coloquei de placas de amiloides. Né? A gente tem as placas de amiloides como proteção do cérebro, mas conforme o tipo de atividade que eu faço, que eu não crio, né, neurotransmissores, facilitadores no cérebro, as placas podem ser inibidores. E essas placas elas se formam por vírus. Por isso que se discute hoje também, né, essa questão do esquecimento diante de quem enfrentou a pandemia, principalmente na primeira fase. Né, irmão?
Então, as reações cerebrais diante do cortisol são importantes, porque elas formam essas placas. Então, eu tenho que ter suporte, não só relativo ao jogo, eu tenho que ter suporte de saúde também, né? Então, isso passa pelo masculino, pelo feminino, e isso passa por nós também. Passa pela nossa qualidade de vida, pelo nosso estilo de vida. Se nós temos um estilo de vida sedentário, não temos um estilo de vida ativo, nós vamos pagar esse preço também, tá certo? E o preço é caro, né? Não é fácil não. Me fala uma coisa, Zé. Você falou sobre mudança de trabalho, líbero, treinamento, enfim, uma série de coisas. A quadra tem o mesmo tamanho desde que eu conheço voleibol. A altura da rede é a mesma coisa. Será que já não chegou a hora de mexer nisso também, não? É, hoje, né, por exemplo, a gente está vindo aí com o sub-19, sub-21, com duas meninas de 2 metros, correto? Que altura que tem a rede, 2,24 do feminino. Se ela levantar o braço, passou o cotovelo. né? A dimensão da quadra, ainda que a gente fica olhando muito o salto em profundidade, o ataque da linha de 3, tem uma alta exigência corporal, né? Ainda é bom se pensar, porque o pessoal já pensou até em recuar, né? Já se levantaram várias hipóteses, mas por enquanto a realidade do jogo que nós temos é essa, né? Agora, você pega, olhando da linha de fundo, né, tem atletas, né, que elas sobem na rede, elas estão passando aqui, elas estão olhando por cima da rede. Brinca de olhar o pé do outro lado. Aquela oposta da Sérvia é uma cavala batendo, né? Não só ela, número 1 da China, né, assim A que tem Egonu da Itália, um pessoal que bate forte. tem jogadoras que, como não aparecem no mundial, e que elas se destacam por essa qualidade física, né. A Isabella Hack, por exemplo, que ela é sueca, né, e ela foi para o Corneliano. Eu estava vendo o jogo dela com a Rosa Maria, né, que foi o busto com o Corneliano, a Isabella mandou no jogo. Então, por exemplo, você tem, num time, assim, que é a análise que a gente faz, nós jogamos com a Sérvia na VNL, nós ganhamos. Colocou a peça Bošković no time da Sérvia, você viu o que aconteceu com o time, né? A gente corre para a marcação nela, daí todo mundo joga bem, né? Então, o time foi bem no Mundial agora. Agora eu queria saber de vocês, como é que tá a preparação já para 2024, né? Aquilo, tá longe, mas nem tão longe assim. Como é que a gente tá de expectativa para as Olimpíadas de Paris? Essa questão temporal é importante. Como a gente viveu alguns Jogos Olímpicos já, e o Zé, ele começa a contagem regressiva quando termina os jogos, né? Então, quando faltam 2 anos, né, ele: "Ó, já está aí, já está aí". Mas, a gente também precisa traduzir isso, o significado e os objetivos e as metas a serem cumpridas para as atletas jovens, né. Então a gente traz metas semanais, metas mensais, metas no semestre, meta na temporada que ela está passando no clube e, se possível, até entrar em contato com os clubes. Agora, claro que nós fomos bem, é um grupo jovem, super determinado, todo mundo com vontade de trabalhar, motivado e querendo esse espaço. Mas nós tivemos peças importantes que ainda ficaram de fora. E é importante incrementar essa disputa, essa competitividade, esse ganhar esse espaço. A gente teve de fora a Diana, né? A exemplo, A Diana é uma hoje, jogadora de meio, né, que fez a cirurgia? exatamente. Eh, a Júlia Bergman, que o mundo está olhando para ela hoje, ela voltou para terminar a faculdade de física, né? E então são figuras importantíssimas, né? A própria Aninha, que é um tremendo potencial, e vamos ver qual vai ser a decisão dela nesses 2 anos. Então nós temos um grupo potencialmente, assim, bastante rico, com bastante possibilidade. Só que é o seguinte, precisa trabalhar. Na individualidade, precisa estabelecer metas, para que depois, na coletividade, isso tenha significado. Que na coletividade se consiga a melhor performance. E a melhor performance é o resultado, que está no verbo vencer, correto? Esse verbo Então, é pesado demais, né? mas
Esporte competitivo é isso, né? Você me fala uma coisa, os times de futebol, eles têm, usa aquele, parece um bustierzinho, os meninos, né, para acompanhar o desgaste físico, eles têm fisiologista. O voleibol tem esse trabalho também num nível interessante, não? Tem. É, hoje, né, no Brasil, né, com a seleção, a gente monitora com o Vertex Max, né? Não, com o Vertex. O Vertex Max é uma plataforma com resistências, né, para treinamento. Com o Vertex, que você também coloca o sensor no corpo do atleta e você monitora o salto e a sustentação do salto. Então, por exemplo, uma função de ponteira passadora. Ela vai passar e tem que atacar. Então, o quanto ela sustenta a altura do salto, a potência do salto durante o treinamento. Há uma queda significativa em termos percentuais, que já pode dar um indicador que, a partir dali, a performance de execução do ataque dela pode cair em decorrência da queda fisiológica. Isso prevê lesão também? Com certeza. Porque se você começa a exigir repetição em cima de músculo cansado, chega uma hora que ele vai reclamar. Agora, claro que é a sofisticação, né? Hoje, por exemplo, existem sensores de GPS que você coloca na quadra, e daí você não monitora só o salto, você monitora todo o deslocamento do atleta na quadra. Você dá até para traduzir o que o futebol faz, né, pelo catapulta, por exemplo, traduzir em quilometragem corrida dentro da quadra, né? Então, hoje, realmente, agora, são equipamentos que para o Brasil ainda é importado e a acessibilidade disso complica. Então, para você ter uma ideia, eu vi equipe lá fora que tem esse equipamento. Coloca os sensores, as atletas treinam e jogam com isso, você tem todos os indicadores da atleta, só que está a custo módico de 80 mil euros, né? Então, só estou dizendo, se tiver alguém interessado em dar esse suporte para a gente, ser parceiro nisso, nós estamos à disposição. Se eu conseguir um, a gente racha a comissão depois. O Confraria dos Esportes, essa semana, teve a honra e o prazer de conversar com esse grande preparador físico, José Elias de Proença. José, muito obrigado pela colher de chá que você deu para a gente. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas o tempo é curto. Eu quero falar com você depois do seu projeto junto com a Ana Moser, lá do Dois Andares. A gente marca um dia para conversar mais sobre isso, mas muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito essa oportunidade. O projeto trata de estilo de vida ativo, baseado na qualidade de vida e bem-estar, e seria uma ótima oportunidade a gente estar conversando sobre isso. Pode ter certeza que a gente vai marcar sim. Obrigado, Ari. Obrigado. Manda um abraço para o Zé Roberto, para a Ana Moser, todos esses. Você está bem de parceiro, não está mal, não. Com certeza, o Ari Graça. Não Ari Graça. Agora ganhou mais um parceiro. O Ari Graça é outro, né? Ah, aquele é outro. Aquele a gente não quer conversar com ele, não, porque ele mora longe. Não. Então, a Confraria dos Esportes agradece mais uma vez pela sua audiência. A gente tem encontro marcado na semana que vem. Obrigadão e até lá.